Vamos lá, pessoal. O segundo passo que eu dei quando eu decidi cursar direito. O primeiro passo foi justamente inscrever-me ali numa possibilidade de estágio, porque eu entendia que eu precisava respirar, né, durante 24 horas do meu dia aquele curso que eu havia escolhido, né? Ainda nesse mesmo sentido, a segunda escolha que eu fiz quando eu decidi cursar direito foi justamente acrescentar no maior tempo, no maior período da minha vida, conteúdos voltados ao direito. Como assim, Jéssica? Se eu estava assistindo algo, certamente, provavelmente, era alguma aula de matérias as quais eu estava tendo na faculdade. No percurso da faculdade para casa, de casa para a faculdade. Ou qualquer outra coisa que eu estava fazendo, por exemplo, caminhar, que eu sempre gostei muito de caminhar, ou até mesmo quando eu estava na academia, eu estava com um fonão de ouvido, ouvindo aulas referentes a as matérias as quais eu estava tendo na faculdade. Todas as vezes que eu estava na faculdade, assim que eu adentrei a faculdade, eu estava disposta a assistir às aulas. Primeiro, para poder entender o conteúdo, e segundo, para entender como que funcionava a dinâmica da faculdade, não é? Como que funcionava a dinâmica da faculdade? Quais eram as matérias que estavam sendo passadas ali? Então, eu chegava todos os dias na faculdade, ali no horário, ou no máximo 10, 15 minutos atrasada, sentava e prestava atenção na aula. Eu prestava atenção na aula. Eu não conversava, eu não me distraía, eu prestava atenção na aula. E enquanto o professor ia falando, eu ia escrevendo, eu ia fazendo resumo daquela matéria. Né? Muitos colegas gravavam a aula para depois fazer resumo, a maioria gravava a aula e depois não fazia resumo nenhum, mas eu não. Eu ouvia atentamente a aula, ouvia e fazia o quê? Resumo. Quando eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu fazia era procurar vídeo no YouTube daquela aula que eu tinha tido naquele dia. Qual foi a matéria que eu tive naquele dia? Ah, foi essa aqui. Tá. Então, eu chegava na minha casa, procurava o vídeo no YouTube, assistia o vídeo no YouTube, depois baixava o vídeo em MP3, ou seja, em som, colocava no meu fone e ouvia aquela matéria, não é? Eu mãe brincava, né? Eu tava na louça, ouvindo. Eu tava no quarto, ouvindo. Eu ia dormir. Eu dormia ouvindo os conteúdos de direito que eu estava tendo na faculdade. Por quê? Porque nós temos várias formas de absorver informação. A forma que eu melhor absorvo informação é ouvindo. Tem pessoas que melhor absorvem lendo. Tem pessoas que melhor absorvem vendo. Tem pessoas que melhor absorvem escrevendo. Eu sempre melhor absorvi as informações ouvindo. Então eu ouvia. Depois, quando estava próximo às provas, eu sentava e fazia o quê? Resumo. Né? Tanto é que a maioria dos resumos que você vê lá no meu blog são dessa época. Da minha época de faculdade, em que eu ouvia 10, 15, 20, 30 vezes aquele mesmo conteúdo, eu já sabia até a pausa, o que o professor ia falar, e depois eu ia lá e fazia o resumo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha vida e coloquei na bolha chamada direito. Jéssica, isso é radical. Isso para mim foi necessário. Entende? Enquanto minhas amigas estavam discutindo sobre série, sobre filme, né? Eu estava ali estudando, né? Eu estava ali me dedicando. Quando chegava o período de prova, eu era, na maioria das vezes, a segunda, a terceira, às vezes a primeira a sair de sala de aula. Nunca precisei colar. Nunca. Não batia desespero. Não batia.
Ouvia, tava no metrô, tava no ônibus, tava na academia, tava na caminhada, tava dormindo, estava ouvindo. Uma semana antes da prova, fazia resumo. E o resumo ia pra todo mundo. Todo mundo queria o resumo da Jéssica. Eu fiz como segundo passo simplesmente prestar atenção nas aulas, quando eu estava em sala de aula, e fazer resumo. Segundo passo, assistir às aulas e fazer resumos. Assistir às aulas e fazer resumo. Não há como você absorver conteúdo de direito sem que você dedique-se, não é? Descubra qual que é o seu senso cognitivo, né? Como melhor você aprende. Sempre deu muito certo para mim ouvir, gravar aquela informação e depois colocar no papel. Eu não sei qual é a melhor forma que você aprende, mas eu te digo, descubra a melhor forma que você aprende e aplique na sua vida. Pegue o funil da tua vida e volte todo pro curso de Direito. São só 5 anos. E eu te digo mais, depois de um tempo, a questão do prestar atenção nas aulas mudou, né? Porque eu já não fazia mais estágio de 4 horas, eu fazia estágio de 6 horas, em horários diferentes, então às vezes eu estava muito cansada. Acontecia muito de eu dormir em sala de aula já no finalzinho dos anos da faculdade de Direito, mas a disciplina de ouvir, né? De ouvir no metrô, no ônibus, na academia, nos tempos que eu estava livre em casa, por exemplo, essa disciplina eu levei para todo o decorrer do curso. E a disciplina também de fazer os resumos. O que fizeram com que, embora eu dormisse em sala de aula, acabava a aula, né? Eu pegava a anotação ali com os amigos do que tinha sido dado, chegava em casa, procurava a matéria no YouTube, o vídeo no YouTube, baixava, ouvia, resumo, chegava na prova, a gente sempre conseguia 8, 9 e 10, tá bom? Assista às aulas, faça resumo, estude. Não existe vitória sem sacrifício. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.